Olá, aqui é o pastor Valdir Veiga e esse é o canal Gotas de Conhecimento. Hoje nós estamos no episódio 16 da série de mensagens Conhecendo a Bíblia e nós vamos falar sobre a Epístola aos Efésios, depois da vinheta. Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Espero que você fique conosco até o final do vídeo, porque hoje temos assuntos muito interessantes para abordar aqui na Epístola aos Efésios. O escritor da Epístola aos Efésios foi o apóstolo Paulo e ele escreveu ali por volta do ano 59 depois de Cristo. E tem uma coisa interessante, essa epístola é conhecida como Epístola do Terceiro Céu, porque foi aqui que ele narra uma experiência sobrenatural que ele teve com Deus, que segundo ele foi elevado ao terceiro céu, e lá ele vislumbrou coisas espirituais que ele ficou constrangido em até escrever, e isso ficou oculto, até hoje é um mistério. A cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor, era um grande centro comercial e religioso. E segundo está lá em Atos capítulo 19, 28, havia um templo erguido para uma deusa chamada Diana, que era conhecida como a deusa dos Efésios. Então era uma cidade muito importante sobre o aspecto político, sobre o aspecto religioso e sobre o aspecto comercial. A palavra-chave é igreja. Aqui, Paulo vai tratar exatamente sobre algumas questões da igreja. E os versos chaves estão lá no capítulo 1, versículos 22 e 23, que diz: E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça de todas as coisas. O deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Por isso que o tema da Epístola aos Efésios é a igreja, o corpo de Cristo. Nós somos a igreja, nós somos os membros do corpo, cujo qual cabeça é Cristo. Ele é o nosso guia, ele é o nosso líder através do Espírito Santo, o outro consolador que ele prometeu quando ele subiu aos céus. E isso a gente já viu quando estudou o livro de Atos, que conta justamente a história da descida do Espírito Santo e a ascensão de Jesus. Fazendo um breve resumo aqui na Epístola aos Efésios, a Epístola é um amplo esboço do plano de Deus para todos os tempos. Se a gente ler lá o versículo 10 do capítulo 1, versículo 7 do capítulo 2, nós vamos entender o plano de Deus para a salvação. E engraçado é que assim, o uso do termo aí no passado, em vários textos, lá no capítulo 1, versículos 3, 4 e 5, indica que o Senhor sempre esteve conosco. Antes da fundação do mundo, antes mesmo de nós existirmos, o Senhor já tinha um plano para nós. E isso indica uma constância. Por exemplo, nos tem abençoado, nos escolheu, nos predestinou, sempre falando do passado, apontando para o futuro. Então é uma epístola muito especial e Paulo fez questão de enfatizar isso. Também na epístola, lá no capítulo 2, nos versículos 8 a 10, fala sobre a doutrina da salvação pela graça mediante a fé e mais nada. Ou seja, a nossa salvação não está relacionada às obras que nós fazemos. Nós não somos salvos por mérito, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Existe uma máxima, e que a gente aprende aqui no texto, que é o seguinte: eu não faço as obras para ser salvo. Eu sou salvo, por isso eu faço as obras. É uma consequência da salvação. Então eu não sou salvo por mérito, por aquilo que eu faço. Eu sou salvo pela graça mediante a fé. As obras são consequência. Outra coisa interessante que aparece aqui na Epístola aos Efésios é a posição do crente em Cristo. Fala aí das regiões celestiais. Isso acontece 5 vezes. Lá no capítulo 1, versículo 3 e 20, no capítulo 2, versículo 6, no capítulo 3, versículo 10 e no capítulo 6, versículo 12. Por quê? Aqui indica a relação que o cristão tem que ter com o céu, com as regiões celestiais, nas regiões celestiais, priorizando o reino, priorizando as coisas do alto, como o próprio Jesus disse, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, Paulo enfatiza aqui que o nosso relacionamento, a nossa visão, ela não é baseada única e exclusivamente na razão,
mas ela também, além de ser baseada na razão, é baseada na fé e é baseada no sobrenatural. Paulo enfatiza muito isso aqui na epístola que ele escreveu aos Efésios. Aqui também fala do andar e o combate do crente cheio do Espírito Santo. Está lá no capítulo 4, do capítulo 4, versículo 1 e no capítulo 6, versículo 20. E a grande e verdadeira fonte, e única e exclusiva fonte do nosso sucesso é estar cheio do Espírito Santo, como está lá no capítulo 5 e versículo 18. Paulo enfatiza aqui o caminhar, o andar e o combate, o conflito que nós temos que travar. Aqui ele deixa muito claro que a nossa luta não é contra carne e sangue. A epístola aos Efésios fala isso, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Então Paulo enfatiza aqui de uma batalha. E qual é a batalha que você está travando? Qual é o combate que você está travando? Porque ele disse, eu combati o bom combate. Que combate você está travando? Se tem o bom combate, existe o mal. Então nós precisamos refletir para entender se nós estamos lutando com as armas corretas. O nosso inimigo não é o vizinho, nosso inimigo não é o nosso parente, nosso inimigo não são as pessoas, não é físico. O nosso inimigo é espiritual, está nas regiões celestiais. E Paulo diz que são principados e potestades. Por isso que no capítulo 6 fala da armadura de Deus. E se nós estivermos revestidos da armadura de Deus, nós vencemos essa batalha que é no campo do sobrenatural. Então essa é uma lição muito importante que a gente aprende aqui. Tinha um problema também que Paulo enfrentou com os judaizantes e o gnosticismo. O que era o gnosticismo? Era uma seita cuja filosofia era o conhecimento. A base dessa filosofia do gnosticismo era o conhecimento. E eles diziam que a matéria era semelhantemente má. Havia dois tipos de gnosticismos. Os docéticos, e os docéticos eles não criam na humanidade de Jesus. Eles não compreendiam como um Deus tão santo, tão poderoso, podia se esvaziar, podia se humilhar a ponto de viver na matéria, que é má. Segundo o gnosticismo docético, a matéria é intrinsecamente má. Então eles tinham dificuldade de entender a humanidade de Jesus, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus num corpo, por exemplo. Eles tinham essa dificuldade. E além deles, além dos docéticos, tinham os seríntios, que eles negavam a divindade de Jesus. Eles falavam que Jesus era filho natural de José, se esquecendo como foi a concepção de Jesus de uma forma miraculosa, onde Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, dizendo que ela estaria grávida e ela era virgem. Todo mundo conhece essa história. Os seríntios, eles negaram isso. Eles negam a divindade de Jesus, dizendo que ele era filho de José. E o espírito que dava poder a ele para realizar o que realizou era um espírito chamado Aeon, segundo a crença seríntia. Aeon ele recebeu lá no batismo e quando ele morreu na cruz, Aeon foi embora. Essa era a teologia, era a tese herética que os seríntios apontavam. Nós bem sabemos que Jesus realizou os milagres e o seu poder através do Espírito Santo. Não foi a Aeon que ele recebeu no batismo, foi o Espírito Santo quando veio em forma de pomba. Quando João Batista batizou Jesus, o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre Jesus e veio uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Em Efésios, Jesus é o nosso tudo em todos. É a nossa totalidade, a nossa suficiência. Tem um ponto interessante aqui também na Epístola aos Efésios, que é a tríade da salvação. Nossa salvação, primeiro, o Pai planejou, está lá no capítulo 1, versículos 4 e 6. O Filho pagou por ela na cruz, capítulo 1, versículos 7 a 12, e o Espírito Santo aplicou, está no capítulo 1, versículos 13 e 14. Essa tríade da salvação que Paulo apresenta é muito interessante. E em contraste à salvação, Paulo também fala sobre o pecador, que o pecador ele é escravo. O pecador ele é escravo do quê? Do pecado. E aí eu vou usar outros textos para elucidar. Lá em João 8,34, o pecador é escravo do próprio pecado. Ele depende, ele está aprisionado a isso. Segundo, ele é escravo de Satanás. Está lá em 2 Timóteo capítulo 2, e versículo 26. Então, o pecador contumaz, que não se arrepende, que não se volta a Deus, ele, em tese, é um servo de Satanás. E, em terceiro lugar, o pecador é escravo da lei. Está lá em Gálatas capítulo 3, 22.
Gálatas capítulo 3, 22, Gálatas foi o episódio anterior, nós falamos sobre Gálatas. Ali fala sobre as obras da carne. Então, quando nós somos escravos do pecado, nós vamos produzir as obras da carne. Depois dá uma conferidinha lá em Gálatas capítulo 3, versículo 22. Espero que você tenha gostado do vídeo. Quero pedir mais uma vez, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Ative o sininho de notificações para você receber as notificações quando a gente postar o vídeo novo. E dá o joinha. Ficou aqui com a gente até o final? Gostou? Dá o joinha, dá o like para fortalecer o canal. E o muito importante, compartilhe em todas as suas redes sociais. Você deve ter muitos amigos no WhatsApp, você deve ter muitos amigos no Facebook. Compartilha lá no Instagram. De novo, abusando aqui do meu inglês. Vai, professora Simone, espero que você esteja gostando da minha pronúncia, tá bom? Então, nos ajude a divulgar o nosso canal. Com certeza, mais pessoas serão alcançadas, mais pessoas serão abençoadas por esse conteúdo. Até o próximo episódio. Deus abençoe.